As oitavas de final da Sul-Americana vão começar nessa semana e a gente tem 7 brasileiros disputando o título da segunda maior competição de todo o nosso continente. Botafogo, São Paulo e Corinthians estão entre esses brasileiros. A gente vai simular todos os jogos dessa competição até a final e ver quem é o grande favorito a conquistar a Copa Sul-Americana. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Chega mais no nosso canal, dá uma olhada nos outros vídeos, aqui eu cubro todas as competições que tem algum time brasileiro envolvido. Se você curtir futebol, cara, não dá mole, aqui é o canal certo pra você. Se inscreve e ajuda nosso time a bater a meta de 15 mil inscritos. Sul-Americana estreando aqui no Torcedorismo, esse é o primeiro vídeo em que eu falo sobre essa competição. A Sul-Americana é a segunda maior competição de toda a América do Sul. A gente tem 7 brasileiros já classificados nessas oitavas de final, estão em busca do título ainda. Botafogo, São Paulo, Corinthians, Fortaleza, América Mineiro, Bragantino e Goiás, todos esses times brasileiros estão nas oitavas de final. Nesse vídeo a gente vai simular toda a competição das oitavas, nas quartas, na semi até a final, ver quem são os favoritos para chegarem na tão sonhada final, né? O primeiro confronto é entre Emelec do Equador e Defensa y Justicia da Argentina. Não temos brasileiros nesse confronto. O Emelec tem um time chato demais, tá difícil de bater. Os dois estão jogando essa competição desde o início, né? Tivemos times que caíram direto da Libertadores, mas esses dois times estão na Sul-Americana desde o início. O Emelec inclusive eliminou o Sporting Cristal, que veio da Libertadores, caiu do grupo do Fluminense na Libertadores. Mas decidindo fora de casa, eu acho que o time argentino passa, né? O Emelec decide fora, então Defensa é favorito para passar. O Botafogo vai pegar o Guarani do Paraguai, Guarani que é o ex-time do Segovinha, né? O amuleto do fogão aí. Será que vai ter lei do ex nesse confronto aí? Primeiro gol do Segovinha pelo Botafogo? Vamos ver, né? O Botafogo não tá dando a vida nessa competição, tem usado um time alternativo na maioria dos jogos. Nem mesmo assim, com o time reserva, eu boto o Botafogo sem ser o favorito. Pra mim, o Botafogo passa do Guarani mesmo com o time reserva. A LDU, que não tem um time lá, essas coisas, mas vai pegar um time fraquíssimo, né? Que é a Nublense. Que a Nublense veio da Libertadores, inclusive, deu um calor no grupo do Flamengo, lá no Flamengo mesmo, né? Mas eu acredito que a LDU é a favorita a passar. O São Paulo, que é outro time brasileiro que tem usado times alternativos nessa competição, não deve ter a estreia ainda da sua grande contratação para a temporada, que é o Rames Rodrigues, e vai pegar um São Lourenço que está longe de ser aquele time argentino raiz, aquele bicho-papão que já foi ao longo da última década. Tá com pouca técnica o São Lourenço no momento, tem um time grosso e para mim o São Paulo passa, principalmente porque decide dentro do Morumbi e lá o São Paulo tem sido muito forte nesse ano. O Goiás vai pegar o Estudiantes de La Plata, time argentino cascudo demais, é uma pedreira, talvez o confronto mais difícil de um brasileiro nessa fase. O time tá preocupado também com o Z4 no Campeonato Brasileiro, né, em se afastar da zona de rebaixamento, vai dividir as atenções e para mim o Estudiantes passa. Infelizmente acredito que o Goiás caia nessa fase. O Corinthians pegou uma chave chata, time argentino é sempre bom fugir, né? Mas o Newell's Old Boys não tem um timaço, né? Não é lá essas coisas, ficou em 14º no último campeonato argentino que acabou, no final de semana que acabou de passar. Todo mundo sabe que o Corinthians é outro time que não tá ligando quase nada pra Sul-Americana, tá usando um time completamente reserva nessa competição, e por isso eu acredito que o Newell's Old Boys passe do Corinthians. O Fortaleza vai ter um jogo dificílimo contra o Libertad. Libertad veio da Libertadores também, é um time cascudo, é um time bom, mas o Fortaleza tem se acostumado a competições internacionais nos últimos anos e pra mim o Lion passa. O América vai dar a vida nesse jogo contra o Bragantino, né? A chance do América de conquistar um título internacional, tem ido bem nas competições de mata-matas nos últimos anos. O Bragantino, que já foi vice-campeão da Sul-Americana em 2021, perdeu a final para o Atlético Paranaense naquela ocasião. E para mim, tem um time bastante superior ao do América, eu vejo o Bragantino passando nesse confronto. Então, o primeiro confronto das quartas de final na nossa simulação seria entre Botafogo e o argentino Defensa y Justicia. Se o Botafogo colocar os reservas nesse jogo, vai ter muita dificuldade nessa fase, mas se colocar os titulares, eu não vejo como o Defensa possa bater de frente com o Botafogo, e por acreditar que pelo menos em um dos jogos o Botafogo deve botar os titulares, principalmente no segundo, se precisar do resultado, eu coloco então o Fogão nas semifinais passando do Defensa. Na outra chave, o São Paulo receberia a LDU, chato demais jogar na altitude. A LDU é um time que deu trabalho ao Botafogo já nessa Sul-Americana, mas é muito fraco tecnicamente, tá? Nos jogos contra o Botafogo deveria ter perdido, mas
se manteve ali bem, né, no 0 a 0, evitou o goleirão, salvou várias vezes de ataques promissores do Botafogo. E se o São Paulo jogar o que sabe, usar o time titular em alguma partida também, vai vencer e vai passar para as semis. O Estudiantes faria um clássico argentino contra o time do Newell's e tem um time muito melhor, vai passar tranquilo se esse for o confronto. O último confronto das quartas de finais, a gente teria outro confronto brasileiro, o Bragantino pegando outro brasileiro em sequência, seria Fortaleza e Bragantino, e eu vejo o time paulista hoje na frente, não só porque acabou de meter 3 a 0 no Castelão na última rodada, mas porque tem um elenco mais bem estruturado para aguentar duas competições simultâneas, né? Então, as semifinais seriam entre São Paulo e Botafogo, Estudiantes e Bragantino, 3 brasileiros para 4 vagas nessa fase. Nesse momento, São Paulo e Botafogo colocariam seus times titulares com toda certeza e esse confronto ia ser sensacional, ia pegar fogo, uma final antecipada. Dependeria muito de quem decidisse dentro de casa, mas hoje eu não consigo ver nenhum time brasileiro na frente do que o Botafogo tá jogando, então para mim o Botafogo é favorito e passaria nessas semis. E seria uma final entre brasileiros, meu irmão. Para mim o Bragantino também passaria do Estudiantes, seria Botafogo e Bragantino. E aí eu quero saber de você, meu parceiro botafoguense, você torcedor do Massa Bruta. Me fala primeiro se você já está planejando a sua viagem para Montevidéu, que é o lugar programado para receber a final da Sul-Americana nesse ano. Vai ser lá no dia 28 de outubro. Então se você acredita no teu time, já vai se programando para essa viagem aí. E logicamente eu quero saber de você também que está até esse momento do vídeo aqui comigo. Diz aí nos comentários quem vence essa final entre Botafogo e Bragantino e se você acha que a final vai ser realmente essa, né? A Sul-Americana é uma competição muito divertida, muita gente não dá o valor que ela merece, mas cara, um título internacional conta demais, fica marcado para sempre na história, então bora ver o que vai rolar nessa semana de oitavas de final. A fase decisiva tá só começando, então se inscreve aqui no canal porque aqui eu vou atualizar você de todas as competições que tem times brasileiros envolvidos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!